Oi, pessoal do quarto ano. Iremos agora revisar a apostila de língua portuguesa, volume 1, certo? Histórias em verso e em prosa. Nesse capítulo também a gente vai ler narrativas curtas, em versos e em prosa. Essa parte da apostila a gente já fez, já estudou. Lembram? Mas mesmo assim, vamos dar uma revisada. Número 1. Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Quer dizer que vocês vão conversar com o pai e com a mãe em casa, certo? Você sabe o que é uma fábula? Respondam tudo no caderno, tá? Da letra A à letra F. Você sabe o que é uma fábula? Quando surgiram as fábulas e com o que objetivo elas foram criadas? Você sabe quem foi o primeiro fabulista da história? No Brasil, que autor de fábula você conhece? Onde podemos encontrar fábula? Ou seja, onde elas são publicadas? Quais são as principais características de uma fábula? Mas no finalzinho deste videozinho aqui que a prof tá gravando, vai ter tudo a respeito, certo? Do que é, quando surgiu, como surgiu, tudo direitinho para vocês. Número 2. Leia as listas a seguir e assinale apenas aquela que contém títulos de fábulas. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Cinderela, Branca de Neve, O Patinho Feio, O Príncipe Sapo. A outra que está em azulzinho. A Cigarra e a Formiga, O Lobo e o Cordeiro, O Gato e o Galo, O Leão e o Rato, A Raposa e as Uvas, O Corvo e a Cegonha. Essa parte da apostila a gente já tinha feito, lembram? Virando para a página 6, vocês vão ler as leiturinhas a seguir, o texto 1 e o texto 2. Tá? Vocês podem fazer em voz alta, que é melhor para o entendimento de vocês, até para questão da leitura para treinamento, ok? Aí você, através dessas duas leituras do texto 1 da Galinha dos Ovos de Ouro e o texto 2 da Galinha de Ovos de Ouro, através desses dois textos, vocês vão fazer a interpretação da página 7, ok? Cada um foi feito. Uma foi feita em verso e a outra foi feita em prosa. Com os colegas, responda oralmente as questões a seguir, depois registre as respostas. Se eu não me engano, a gente já fez essas questões no livro, né? Mas mesmo assim é bom dar uma revisadinha, ok? O que os textos têm de semelhante, o que tem de diferente. Número 3. Dos textos apresentados, qual está escrito em prosa e qual está escrito em verso? Quem são os personagens da história do texto 1 e da história do texto 2? Leia as informações a seguir e escreva 1 ou 2, conforme o texto se refere. O texto está escrito em versos, o texto que está escrito em versos é 1 ou 2, se eu já colocar se é o número 1 ou número 2. O texto está escrito em prosa. A moral da história é: cuidado com a ambição, contenta-te com o que já tens. A moral da história é: por excesso de ambição, podes perder teu quinhão. Observe os portadores e circule o título do livro de onde foram retirados os textos. Do Esopo, tá? Fábulas, e de La Fontaine, tá? É a tradução de Ferreira Goulart. Beleza? A próxima página, a página de número 8. Vocês vão reler o texto a seguir, observar as palavras grifadas. Elas se referem a algo dito anteriormente, que a gente falou anteriormente. O homem tinha uma galinha que punha ovos de ouro. Lembram que a gente trabalhou bastante a Galinha dos Ovos de Ouro, a gente fez um monte de leitura, a professora passou um monte de texto na sala. Lembram disso? Então, a gente só vai revisar, tá bom? Um homem tinha uma galinha que punha ovos de ouro. Achando que por dentro ela era só ouro, matou-a, mas não encontrou nada de diferente das outras galinhas. Assim, em vez de descobrir o enorme tesouro que esperava, perdeu até o pequeno lucro que ela lhe dava.
Depois vocês vão pintar essas palavras de acordo com a seguinte legenda. As que vocês vão de amarelo quando se refere ao homem e de verde quando se refere à galinha. Número 8. Releia a narrativa em versos. Pinte com cores iguais as palavras que rimam. Havia um homem que tinha uma galinha que punha ovos de ouro. Por avidez e burrice, pensou, se a galinha abrisse, encontraria um tesouro. A cobiça desastrada, morta e aberta a galinha, viu que lá dentro não tinha nada. Por excesso de ambição, podes perder teu quinhão. Então, olha só. Ali, ó, tá escrito, tá pintado de amarelo. O que combina com ouro? Por avidez e burrice, pensou, se a galinha abrisse. Então, burrice de verde combina com abrice. Então, a gente vai pintar abrice também de verde. Ouro combina com o quê? Com tesouro. Então, a gente vai pintar tesouro de amarelo. E assim sucessivamente. Pessoal, como vocês já fizeram a página 9 na escola com os colegas de vocês, a gente já fez essa página, nós vamos passar para a página seguinte, que é a leitura da fábula da galinha dos ovos de ouro. Lembram? Gente, agora a gente vai fazer a leitura da fábula, a galinha dos ovos de ouro. Isso aqui a gente também já fez na nossa sala de aula. Até em cima tem o QR Code. Se a mãe puder ver para vocês, ali tem a fábula da raposa e as uvas, se eu não me engano, tá? Se a mãe ou o pai puder passar para vocês, façam essa leitura em voz alta. Tentem fazer a parte com admiração. Que bela galinha! Com tom de surpresa. Ah, é um ovo de ouro! Com tom de ordem. Vá até a cidade vender este ovo. Com tom de súplica. Papai, você me compra um vestido florido bem bonito? Com firmeza, pois eu prefiro um cavalo de verdade. Com tom de ordem. Não se esqueça de trazer brinquedos e bonecas para mim. Com tom amável. Se a galinha botar mais um ovo de ouro, vamos guardar. Assim, quando tivermos vários, poderemos construir uma casa nova, disse a mulher. Com arrogância. Que ótima ideia! Sem dúvida será a melhor casa do povoado. Com tom amável, que é bem calminho, né? Com tom decidido, implorando, né? Por favor, não a mate. Lembram que cada um fez uma parte que a professora passou na escola? A gente já fez também essa parte. Há muitos que, tendo bastante, querem enriquecer no instante. Há muitos que perdem o que têm, sem saber o quanto viviam bem. Certo? Então, essa é a moral da história. A página seguinte nada mais do que a interpretação do texto. Responder as questões da página 12, interpretando o texto, né? Ali localiza no texto a parte que você vai ler, a gente já fez. A número 3. Sobre o enredo da história, responda oralmente e depois escreva a resposta, a resposta da seguinte pergunta. O que fazia o camponês no domingo pela manhã? Letra B, porque ele comprou somente uma galinha na feira. Letra C, o que ele descobriu que a galinha botava. Letra D, quando a galinha botava ovos de ouro. O que o camponês fazia com os ovos de ouro que a galinha botava. Por que ele quis matar a galinha? Depois assinalar a resposta de acordo com o texto que você leu. O camponês ele atendeu a mulher quando ela pediu para que não matasse a galinha? Letra B. O que aconteceu quando o camponês abriu a galinha? E a número 5, que expressão presente no início do texto, a galinha dos ovos de ouro, nos leva para um mundo imaginário? A página número 13 também é a continuação daquele mesmo texto da galinha dos ovos de ouro. Tá? A que gênero ele pertence? Ainda sobre o texto, responda as questões propostas. Há uma carta, uma fábula ou um poema? Qual é a finalidade desse gênero do poema, né? Dar uma informação, registrar um acontecimento ou transmitir valores e ensinamentos. Lembram, não pode esquecer nunca que toda fábula, no final, ela traz uma moral, a moral da história.
certo? Qual é o tema central desta narrativa? É a ambição? É o medo? É a insegurança? Sobre a estrutura do texto citado, responda as questões. Quem são os personagens dessa história? Em que lugar se passa a história quando ela ocorre? Por que a história é contada? Por quem? Pelo camponês, pela galinha ou por um narrador? Que tipo de narrador conta essa história? O narrador personagem ou o narrador observador? Lembrando, quem é o narrador observador? É aquele que observa e conta toda a história, que conta tudo. E o narrador personagem é o próprio personagem contando a história, certo? Número 8. Em que momento da narrativa aparece a moral da história? No início, no meio ou no final? 9. Releia o ensinamento presente no final do texto e converse com os colegas sobre as questões propostas. Há muitos que, tendo bastante, querem enriquecer no instante. Há muitos que perdem o que têm, sem saber o quanto viviam bem. Letra A, da página 14. A história corresponde à mensagem que o texto quer transmitir? Você concorda com esse ensinamento? Por quê? Vocês podem escrever tudo no caderninho, tá ok? Letra C. A mensagem no final da fábula reproduz geralmente um provérbio ou dito popular. Dos provérbios a seguir, qual poderia servir de moral para a fábula que você leu? A união faz a força, as aparências enganam, quem tudo quer, tudo perde. De grão em grão, a galinha enche o papo. Número 10. Ouça o poema que o professor vai ler e depois comente se ele contém a mesma ideia do texto A Galinha dos Ovos de Ouro. Número 11. O texto A Galinha dos Ovos de Ouro apresenta a fala do narrador e a fala dos personagens. Sobre isso fala o que se pede. Localize as falas dos filhos e copie-as. Vocês vão copiar as falas que os filhos pediram para ele comprar, certo? Na letra B, assinale o nome do sinal de pontuação que indica no texto a fala dos personagens. Que sinal a gente usa quando um personagem fala? 2 pontos, travessão ou hífen. Número 12, releia esse trecho e faça o que se pede. Mas o marido que era cabeçudo, está sublinhado, e ambicioso matou-a. Vocês têm que ver o sentido de algumas expressões, tá? Pode ser entendido o contexto, ou seja, quando retirada dele, pode ter outro significado. Ó, mas o marido, que era cabeçudo, está sublinhado, e ambicioso a matou-a. Que palavra está destacada? Letra B. Nesse trecho, o significado dessa palavra é cabeça muito grande ou muito teimoso, muito inteligente. Na letra C, reescreva o trecho, substituindo a palavra cabeçudo por aquela que você assinalou. O que você já escreveu aquele mesmo trecho, só que ao invés de cabeçudo, você vai escrever se ele é a cabeça muito grande, se é muito teimoso ou muito inteligente, por exemplo. Mas o marido que era muito teimoso, que aqui no caso cabeçudo seria teimoso, e ambicioso matou-a, certo? Vamos para a página 15. Desculpem. Releia este trecho do texto, A Galinha dos Ovos de Ouro, a quem a palavra destacada em cada um deles está se referindo. Então, ali, qual é a palavra que eu tenho destacado? Ele. Ó, todo contente, o camponês atrelou a carroça ao seu cavalo, Magricela, e foi para a cidade. Com o dinheiro que deram pelo ovo de ouro, ele comprou tudo que sua mulher e seus filhos pediram, e ainda lhe sobraram várias moedas. Esse ele está se referindo ao camponês, ao ovo de ouro ou ao cavalo? Vocês vão assinalar um dos 3. A próxima, a palavra destacada é dela. Amanhã mesmo vou matar a galinha dos ovos de ouro.
tenho certeza de que dentro dela, que é a palavra destacada, encontrarei uma mina. Ele está se referindo a quem, esse dela? A mina ou a galinha? Tem que assinalar também. 14. Agora localize e circule a que lugar a palavra destacada em cada um dos trechos a seguir está se referindo. Era uma vez um camponês muito pobre que todo domingo passava a manhã na feira do povoado. Ali vendia de tudo. Esse ali está se referindo ao quê? Vocês vão circular a palavra que está se referindo ali, certo? Ao ouvir aqueles gritos, a mulher e os sete filhos correram imediatamente para o galinheiro. Todos ficaram de boca aberta, sem saber o que dizer. Se a mãe não tivesse quase se engasgado com a mosca, ainda estariam todos ali contemplando o ovo. Esse ali que está destacado está se referindo ao quê? Vocês vão circular o que o ali está se referindo, certo? Número 15. Leia o seguinte trecho do texto citado, observando as expressões sublinhadas. Depois de jantarem como reis, cada um foi para sua cama. Naquela noite, o camponês e a sua mulher não pregaram o olho, ficaram sonhando acordados. A expressão jantar como reis, tem o mesmo significado que comer a mesma comida dos reis, comer muito bem, uma das duas, tá? A letra B. Não pregar o olho quer dizer o quê? É o mesmo que não fechar os olhos, não dormir ou não piscar. Pessoal, o vídeo a seguir que a professora tirou do YouTube para vocês, que é do Aprende Brasil, da mesma apostila de vocês, traz um textozinho bem interessante, tá? Uma professora também do 4º ano, explicando para os alunos dela, tá bom? Boa sorte. Fiquem com Deus, tá, meus amores? E até a próxima aula. A Prof. ama vocês, tá? Disciplina de língua portuguesa. Hoje o nosso conteúdo é sobre histórias em verso e histórias em prosa. Bom, o capítulo 1, ele vai tratar da leitura de narrativas curtas que estão em prosa e em verso. O capítulo 1, ele está entre as páginas 4 e páginas 9. Então, também vai tratar do uso dos sinais de pontuação, como o travessão e a vírgula, e também o emprego e a função dos adjetivos quando acompanham os substantivos. Vamos lá? Bom, você sabia que as fábulas elas surgiram no Oriente Médio há muito tempo atrás, e elas eram transmitidas oralmente de pessoa por pessoa e de geração por geração. Isso acontecia em locais públicos, como praças, festas populares, salões de bailes, e assim as fábulas eram transmitidas, eram contadas, não havia nenhum registro escrito naquele momento, elas eram apenas contadas do boca a boca, digamos assim. O primeiro fabulista de que se tem relato é Êxopo. Ele era um escravizado grego e ele viveu mais ou menos por volta do século 6 a.C. As fábulas que Êxopo escrevia tinham como personagens animais, mas esses animais tinham características humanas, assim como continua até hoje. Outro grande fabulista que a gente pode falar é o francês Jean de La Fontaine. Ele recriava as fábulas escritas por Êxopo com a intenção de educar as pessoas da época. Então, foi assim que a moral das fábulas foi surgindo. No Brasil, nós temos um fabulista bem famoso, que eu acredito que todos vocês conheçam, que é o José Bento Monteiro Lobato, mais como Monteiro Lobato e autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. As características de uma fábula. Uma fábula é uma história curta, onde os personagens geralmente são animais, plantas ou objetos que têm comportamentos humanos. Então, ali do lado, nós podemos ver o Visconde de Sabugosa e a Cuca. Eles são personagens com essas características, né? As características bem marcantes de uma fábula. O Visconde de Sabugosa nada mais é do que um sabugo de milho, que, na verdade, na fábula é uma pessoa. E a Cuca é um jacaré que fala, que anda, que se veste e usa perucas, né?
Então, todos esses personagens, eles têm características humanas, mesmo que eles não sejam. E uma fábula também, principalmente assim, uma característica bem marcante, ela apresenta um conselho, uma moral no final dela. Então, ali na página 5, lá do livro didático de vocês, tem no exercício 2 uma lista de algumas fábulas e algumas outras histórias que não são fábulas. Vamos fazer comigo esse exercício? Então, olha lá. No primeiro quadrinho, no quadrinho rosa, nós temos títulos como Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Cinderela, Branca de Neve, O Patinho Feio e O Príncipe e o Sapo. No segundo quadrinho, né, no azul, nós temos alguns títulos como A Cigarra e a Formiga, O Lobo e o Cordeiro, O Gato e o Galo, O Leão e o Rato, A Raposa e as Uvas, O Corvo e a Cegonha. Então, desses dois quadros, nós podemos perceber que alguns são fábulas, né? Um quadrinho é só de fábulas e o outro quadrinho é de outros títulos. Então, nós sabemos que a Chapeuzinho Vermelho, ela é uma personagem humana que tem características humanas. Por mais que em algumas histórias venha um lobo, né, que tenta atacar a vovozinha, como uma, né, característica de uma pessoa, assim, digamos, ela não é uma fábula. Então a gente já pode desconsiderar a história da Chapeuzinho Vermelho, né? E já percebemos que esse quadro rosa, ele não tem nenhuma fábula, ele tem outros títulos. Então as fábulas são A Cigarra e a Formiga, O Lobo e o Cordeiro e todas as outras que estão no quadro azul. Lá na página 6, no exercício 1, nós temos duas fábulas, tá? Eu vou ler a primeira para vocês e depois vou ler a segunda. Quero que vocês prestem bastante atenção na forma como essas duas fábulas são escritas. Então, A Galinha dos Ovos de Ouro, o texto 1. Um homem tinha uma galinha que punha ovos de ouro. Achando que por dentro ela era só ouro, matou-a, mas não encontrou nada de diferente das outras galinhas. Assim, em vez de descobrir o enorme tesouro que esperava, perdeu até o pequeno lucro que ela lhe dava. Cuidado com a ambição. Contenta-te com o que já tens. Então, essa fábula foi escrita por Êxopo, tá? E está no livro Fábulas de Êxopo. O segundo texto também é A Galinha dos Ovos de Ouro. Havia um homem que tinha uma galinha, que punha ovos de ouro. Por avidez e burrice pensou, se a galinha abrisse, encontraria um tesouro. Ah, cobiça desastrada! Morta e aberta, a galinha viu que lá dentro não tinha nada. Por excesso de ambição, podes perder teu quinhão. Essa é uma fábula de La Fontaine, lembra que nós já falamos dele um pouquinho lá atrás? Então, nós temos duas fábulas, o texto 1 e o texto 2. Ambos são a mesma história, porém, eles têm algumas semelhanças e algumas diferenças, certo? Então, as semelhanças, o título, o enredo, os personagens e as diferenças. Nós podemos ver que o texto 1 ele está escrito em formato de prosa. Já o texto 2 ele está escrito no formato de versos. Isso dá para a gente perceber até na forma como ele é escrito. O texto 1 ele é um texto, né, com um parágrafo só, e o texto 2 ele tem uma escrita parecida com a de um poema, ok? Qual é a finalidade de uma fábula? Para que uma fábula serve? Por que nós utilizamos uma fábula? Lembram lá do La Fontaine? Que ele recriava as fábulas de Êxopo para educar as pessoas? Então, a fábula ela tem a finalidade de transmitir valores e ensinamentos. E por esse motivo ela sempre apresenta uma moral no final da história. Lá nas páginas 13 e 14, nós temos o exercício 9, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nós vamos focar principalmente na letra C desse exercício, tá? Então, lá no exercício 9, ele pede para reler o ensinamento presente no final do texto e então conversar com os colegas sobre as questões propostas. Então, lá diz assim, há muitos que, tendo o bastante, querem enriquecer num instante. Há muitos que perdem o que têm sem saber o quanto viviam bem. Então, ali na letra C, ela pede para a gente relembrar de alguns ditados populares, de alguns provérbios que nós falamos. E ela pede para a gente fazer a relação.
desse ensinamento com um provérbio que a gente já conhece. Então, lá na letra C diz assim: a mensagem no final da fábula reproduz geralmente um provérbio ou dito popular. Dos provérbios a seguir, qual poderia servir de moral para a fábula que você leu? Então, lá, a união faz a força. Será que é isso mesmo que quer dizer? É uma fábula onde todos estão juntos e em conjunto eles conseguem alcançar algo? Não. As aparências enganam? Também não, porque é uma fábula onde não fala sobre aparências. Quem tem tudo, quer tudo, perde? Então, será? Vejam lá. Há muitos que tendo bastante, quer dizer, eles já têm muito. Querem enriquecer num instante. Então, eles já têm muito e eles querem muito ainda. Eles querem mais do que eles têm. Então, nós podemos considerar que o ensinamento que faz relação com o provérbio seria: quem tudo quer, tudo perde. Vamos lá para o próximo. Qual é o sinal de pontuação que indica a fala dos personagens? Então, lá eu tirei um trecho do texto que está lá na página 10 e 11, tá? Esse aqui está na página 10. Eu tirei um pedacinho que tem algumas falas. Então, lá, com tom de surpresa. É um ovo de ouro, um ovo de ouro. Antes da fala, tem um sinal de pontuação. Qual é esse sinal de pontuação? Bom, nós já conhecemos esse sinal e é o travessão, certo? Travessão é aquele risquinho que está antes da fala. É como se ele fosse um hífen. Porém, é ele que indica uma fala. Quando eu quero escrever a fala de um personagem, eu sempre uso o travessão. Lá na página 16, no exercício 16, ele fala um pouquinho mais sobre outro sinal de pontuação, que é a vírgula. Então, lá diz assim: releia esse trecho do texto A Galinha dos Ovos de Ouro. Vá até a cidade vender este ovo. Com o dinheiro que receber, compre carne, pão, vinho, azeite, peixe, queijos e frutas. Então, vejam só, ali eu posso perceber a vírgula entre essas palavras. Mas por que eu preciso colocar a vírgula? Sem a vírgula, eu leria da seguinte forma: compre carne, pão, vinho, peixe, azeite, queijo e frutas. Então, eu não teria aquele intervalo para respirar e também não teria enumerado, como se fosse uma lista de coisas que ele precisa comprar. Então, eu uso a vírgula nesse caso para enumerar os itens e para separar eles um por um. Lá no exercício 17, também da página 16, tem outros dois trechos do texto que também estão falando sobre as vírgulas. Vamos nos atentar a isso? Havia barracas de comidas, roupas, panelas. E um pouco mais adiante, vendiam-se animais: vacas, porcos, ovelhas, perus. Em pouco tempo, o camponês e sua família tinham casas, terras, dinheiro, criados e joias. Então, a vírgula, nesse caso, ela está ali para separar os itens em uma enumeração, em uma lista. Lá também no livro de vocês, traz um recadinho bem importante sobre a vírgula. Entre os usos da vírgula está a separação de elementos em uma enumeração. Então, nesses casos, a vírgula está servindo para enumerar, mas ela não é, a gente não usa a vírgula apenas para isso. Adjetivos. Será que você sabe o que são adjetivos? Então, os adjetivos são palavras que atribuem características a um substantivo. Por exemplo, quando eu digo: a Maria é bonita. Maria é o substantivo, é a pessoa. E bonita é o adjetivo da Maria. Então, bonita está acompanhando o substantivo, que é Maria. Lá no exercício 1 da página 17, nós temos algumas frases. E nessas frases tem o substantivo e o adjetivo. Então, nós vamos circular o adjetivo de cada frase. Letra A. Era uma vez um camponês muito pobre. Então, o camponês, ele era pobre. O adjetivo, nesse caso, pobre. Letra B. Que bela galinha. Então, a galinha era bela. Então, o adjetivo de galinha é bela. Letra C. Papai, você me compra um vestido florido bem bonito? Então, a característica do vestido, que é o substantivo, é ele ser florido.
Ali nesse caso eu tenho 2 adjetivos, porque eu também posso considerar ele bonito. Letra D. Todo contente, o camponês atrelou a carroça ao seu cavalo Magricela e foi para a cidade. Então, o cavalo era Magricela. Letra E. Se a galinha botar mais um ovo de ouro, vamos guardar. Assim, quando tivermos vários, poderemos construir uma casa nova. Então, a casa é o substantivo nesse caso, porque ele está em negrito. Qual é a característica da casa? Ela é nova. Então, nesse caso, o adjetivo é nova. Letra F. Mas o marido, que era cabeçudo e ambicioso, matou a galinha. Nesse caso, o adjetivo cabeçudo está se referindo a teimoso, tá? Porque nós temos um contexto da frase. Alguns adjetivos, fora de frases, eles podem ter outro contexto. E nessa frase nós temos 2 adjetivos, que seria cabeçudo e ambicioso. Lá na página 17, no exercício 3, também nós temos a classificação de alguns adjetivos. Então, complete o quadro com as expressões da atividade 2, de acordo com o que elas indicam. Então, lá, nós vamos completar usando a atividade 2. Qualidade ou defeito, modo de ser, estado ou aparência ou estado. Nesse caso, nós vamos colocar os adjetivos que se enquadram em cada opção. Qualidade ou defeito, era o marido ser cabeçudo e ambicioso. Modo de ser, o camponês que era pobre. Estado ou aparência, então, aparência do cavalo magricelo e da galinha bela. E estado é a casa nova, porque a casa ela está nova. O estado dela é estar nova, mas ela pode ficar velha com o tempo. Vejam lá uma citação sobre adjetivos bem legal e bem importante para a gente guardar. As palavras que atribuem características aos substantivos são chamadas de adjetivos. Os adjetivos podem indicar estado, qualidade ou defeito, ou modo de ser do substantivo. Então, os adjetivos, eles sempre acompanham um substantivo. Eles são a característica daquele ser, coisa, pessoa, daquela palavra que ele está acompanhando. Agora, eu deixo para vocês uma atividade. Essa atividade vai estar disponível em PDF na descrição do vídeo, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Você vai transformar uma fábula que está em versos em uma fábula em prosa. Você não pode esquecer de colocar parágrafo, título, travessão se quiser indicar uma fala e vírgula se for enumerar algum item. Para isso, você precisa seguir algumas orientações. Leia a fábula O Leão e o Rato, que estará na descrição do vídeo, e também no arquivo em PDF. Organize as informações do texto em início, desenvolvimento e fim. Toda história precisa de um começo, de um meio e de um fim. Escreva a sua versão numa folha de papel ou num caderno e guarde. Ilustre o seu texto e não esqueça de escrever uma moral. É isso, pessoal. Bom trabalho e até mais. Tchau!